O artigo aborda as relações entre imagem e linguagem, a partir de suas conexões que ora se aproximam e ora se repelem. Para isso, o texto dialoga com algumas artistas que discutem em sua poética a relação entre corpo, palavra e sensação. Por fim, ensaia-se a ideia da imagem como um animal indomesticável e da poética como um antídoto ao uso predatório da linguagem. Na performance Que Pode o Corpo, Corpo Colônia, a artista e escritora J. Mombassa apresenta o seu corpo nu, na posição de 4, enquanto a performer Patrícia Tobias usa uma pá para jogar pedras sobre o seu corpo, sobre o corpo de J. Durante a ação, J lê um texto manifesto que expressa os diversos discursos normalizadores que incidem sobre o seu corpo como alvo ao ser moldado e formatado. Corpo, território ocupado pelo sexo império, objeto a ser moldado pela tecnocultura heterocapitalista, corpo de macho castrado de cu, corpo colônia, corpo marcado, corpo usurpado pelos sistemas classificatórios, corpo lacrado, embalado a vácuo ou triturado e encapsulado para facilitar o tráfego. Tráfico de corpos, corpo produto, corpo de macho emburrecido, enlatado, corpo colônia, corpo desencarnado, corpo submisso ao eu, a identidade transcendente, corpo de macho dominador submisso, corpo de macho enclausurado em seus privilégios, corpo de macho vigiado, corpo de macho drogadiço e vigiado, corpo de macho covarde, drogadiço e vigiado, corpo devastado, corpo photoshopado, devastado, corpo photoshopado, sarado, devastado, vazio, corpo desabilitado, ruína de corpo, corpo bombardeado em Gaza, corpo que se atira da ponte, corpo suicidado, corpo sem vida, corpo inseparável, corpo, território isolado pelo sexo império, corpo Prozac, corpo Schocht, corpo cocaíne, corpo desidratado, corpo de noia, corpo amputado de noia desidratado, economia de corpos, corpo, objeto a ser moldado e descartado pela tecnocultura heterocapitalista, corpo gramacho, corpo de lixo, lupen corpo. Então, como vergar esse corpo? Como dobrá-lo? A performance de Jota e Patrícia torna visível os discursos que incidem sobre o corpo. O uso do microfone amplifica a voz inaudível da Norma até o volume capaz de se tornar audível a violência do próprio discurso. As pedras lançadas sobre o corpo de Jota são pedras utilizadas na construção civil para edificar territórios sólidos e que, na performance, machucam o corpo de Jota, que recusa essa edificação. Na performance, vemos uma tentativa de soterramento do corpo, que, apesar de reencenar a violência da linguagem, ela aponta para uma resistência de um corpo que recusa o soterramento do discurso. Na entrevista Uma Voz da Fronteira, concedida à jornalista e esteta Cristina Esgueira, J apresenta sua concepção de corpo. Cristina pergunta: como você entende o conceito de corpo? Aí a J responde: não me refiro ao que você está vendo, esse corpo gordo, negro, desobediente ao gênero brasileiro. Quero dizer meu corpo como o coletivo que o compõe, os conceitos e as forças que o atravessam, as pessoas que vieram antes de mim e que estão chegando. Eles terão que enfrentar certas coisas por causa das marcas que incorporam. O corpo é inseparável da linguagem. E para compreender essa afirmação, é preciso abandonar o conceito de corpo orgânico, biológico e fisiológico. É preciso ouvir os gritos de Arthur. O corpo, sob a pele, é uma fábrica superaquecida. E por fora, o doente brilha, reluz em todos os seus poros estourados. Sob a pele, que é a linguagem, o corpo borbulha como a matriz fervente das forças.
Por isso, rasgar a pele da linguagem é rasgar a pele do mundo. E a cicatriz é a própria poética do sensível. O corpo não é um organismo, esse corpo articulado pela linguagem. O corpo não é o organismo que fizeram dele. Antes disso, o corpo é uma paisagem multiespécie que funciona como um feixe de relações das forças no mundo. No poema O Rio que Fazia uma Volta, do livro das Ignorâncias, o poeta brasileiro Manuel de Barros conta como as palavras empobrecem a nossa experiência sensível com o mundo e as infinitas imagens afetivas. Abre aspas. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás da casa. Passou um homem depois e disse: Essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que o fazia em volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Fecha aspas. A linguagem sufoca a imagem com as suas palavras que nos obrigam a dizer sobre ela. Deixamos de sentir o mundo e passamos a falar sobre ele. A linguagem limita nossa experiência com o mundo e nos coloca na posição de um sujeito do discurso e do conhecimento. Por isso, a linguagem é a pele do mundo, que precisa ser rasgada para acessarmos a sua epiderme sensível. No texto Contra os Limites da Linguagem, a Ética da Imagem, o filósofo brasileiro Peter Poppelbach dialoga com um trabalho poético que o educador francês Fernand Deligny desenvolve com as crianças autistas. Esses modos de existência onde, abre aspas, a imagem se contrapõe à linguagem, pois recusa aquilo que esta carrega, sentido, mensagem, finalidade, palavra de ordem, fecha aspas. Por isso, Deligny atribuiu a essa recusa contra a linguagem uma dimensão ética e política da imagem. Deligny foi um grande ativista do movimento antipsiquiátrico e antimanicomial. Para ele, o autismo não era uma patologia de uma suposta normalidade da espécie, mas, ao contrário, era um modo de vida que habitava o fora da linguagem. No vídeo manifesto Na Minha Linguagem, a ativista americana Mel Baggs recusa a ideia da linguagem como representação dos corpos e apresenta sua visão da linguagem como conexão entre os corpos. Nessa perspectiva, a linguagem deixa de ser um discurso externo aos corpos e passa agora a ser um fio que atravessa e passa entre os corpos. A linguagem como conexão e agenciamento de corpos. Abre aspas. Muitas pessoas acham que, quando eu falo que essa é a minha linguagem, significa que cada parte do vídeo deve ter uma determinada mensagem simbólica, a qual é destinada à interpretação pela mente humana. Mas a minha linguagem não é palavras ou simbologia visual para as pessoas interpretarem. A minha linguagem está em constante comunicação com todos os aspectos do ambiente, interagindo fisicamente com tudo o que me rodeia. A imagem é como um ganso que salta voo quando se sente ameaçado pela presença da linguagem. Ela é um animal selvagem que foge da linguagem como predadora de sentido. Por isso, Deligny buscou captar a imagem por meio de uma poética do sensível, que se dava a partir de suas experiências cartográficas, plásticas, pictóricas e cinematográficas com as crianças autistas. A poética é o antídoto da linguagem. Ela é a saúde e a vitalidade. Entretanto, a poética não está fora da linguagem. Ela é o seu fora. Esse fora não é nem exterior nem interior. Ele é o espaço entre, que se produz na zona cinza da linguagem. Seguindo as pistas de Barthes, a poética é trapeçar com a língua, trapacear a língua. Portanto, para que a linguagem acesse o sensível, ela própria precisa se tornar sensível. A linguagem deve se tornar poética, sensível, mística, feitiço e magia. A linguagem precisa se reencantar com as suas raízes loucas, delirantes, oraculares e videntes.